boa noite. Boa noite. Foto anexada ao processo do Triplex reforça a ligação de Lula com Léo Pinheiro. Registro de encontro no sítio de Atibaia contradiz depoimento do ex-presidente. Delação sobre Caixa 2 de Dilma vira discussão pública com ex-ministro da Justiça. João Santana e José Eduardo Cardoso divergem sobre alerta de prisão de marqueteiros. Ex-diretor revela como a Odebrecht tentou apagar os rastros da corrupção. Quando estourou a Lava Jato, ordem foi esvaziar o departamento de propinas. Promotores de São Paulo ainda procuram dinheiro desviado pela máfia do ISS e calculam que quase 400 milhões de reais continuam escondidos. Uma semana depois do conflito, feira de drogas funciona normalmente na Cracolândia. Moradores e comerciantes esperam um plano para pacificar a região. No Dia Internacional contra a Homofobia, dados preocupantes. Quase uma morte por dia, sem uma lei específica contra a violência por preconceito. O Jornal da Gazeta está no ar. Uma semana depois do tumulto na Cracolândia, no centro de São Paulo, a feira de drogas continua operando normalmente. As barracas que foram retiradas já voltaram. Assustados, moradores e comerciantes reclamam de insegurança. Desde 1993, Raimundo mantém uma loja de instrumentos musicais que fica a poucos metros da Cracolândia. Na semana passada, ele enfrentou o pior momento desde que inaugurou o comércio no centro da cidade. A loja foi invadida por usuários de drogas durante uma operação da polícia. Quase toda a mercadoria foi roubada. Um prejuízo de mais de 70 mil reais. Uma semana após o ocorrido, ele permanece em alerta. De repente, aquela multidão chegou de vez assim, já entrou e já foi levando, né? Chegou com um estilete, com faca, pau, pedra. Aí eu vi que não tinha mais como fazer nada, né? Só recuei para o fundo da loja e eles foram levaram o que puderam, né? Muitos comerciantes estão com medo de dar entrevista, assim como os moradores da região. Esta cabeleireira conta que conseguiu fechar o salão antes dele ser invadido. A coisa está complicada para a gente trabalhar, porque nós estamos trabalhando de uma forma assim. Não podemos ouvir um barulho de sirene, de carro de polícia, helicóptero, que nós estamos abaixando a porta com clientes, sem clientes, estamos abaixando a porta. Então está difícil para trabalhar dessa forma. Na quarta-feira da semana passada, houve uma confusão generalizada. A tropa de choque lançou bombas de efeito moral para dispersar os usuários. O conflito teria começado após uma ação da Guarda Civil Metropolitana, que entrou na região por causa de denúncias de roubo de celular. No início do mês, um jovem que trabalhava em uma empresa especializada em remoções de dependentes químicos foi assassinado, depois que criminosos teriam encontrado com ele uma carteira de bombeiro civil. O corpo de Bruno de Oliveira Tavares, de 34 anos, foi encontrado a 2 quilômetros da Cracolândia. A gestão do prefeito João Dória, do PSDB, pretende implantar até o próximo mês o projeto Redenção, que ainda está em desenvolvimento. Uma das medidas já anunciadas é a desapropriação de pelo menos 50 imóveis na região da Cracolândia para uma reurbanização. O projeto seria feito em parceria com a iniciativa privada. Enquanto o programa não é colocado em prática, moradores e comerciantes da região torcem para que não haja mais nenhum conflito entre policiais e usuários de drogas. No meu caso, como eu já moro aqui nessa área tem 24 anos, costuma, né, cara? Não tem como. Só que não acostumei e a gente convive com isso todos os dias. Vamos arrumar um lugar para eles, levar eles para um lugar decente, mas também não podemos ficar sujeitos a esse tipo de coisa, essa imundície, entendeu? A Prefeitura de São Paulo informou que o projeto Redenção está em fase final e vai ser implantado ainda neste semestre numa ação conjunta entre o governo do estado, o município e o Ministério Público. A homossexualidade só deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial da Saúde em 1990. Em lembrança, 17 de maio foi escolhido como Dia Internacional contra a Homofobia. Aqui no Brasil, país campeão no número de casos, ele marca a luta pelo fim do preconceito e reivindica a aprovação de uma lei que criminalize a violência contra os LGBTs.
Agatha Monte, 26 anos, estrangulada. Paola Oliveira, 30 anos, morta a pauladas. Dandara dos Santos, 42, pedradas. Tiros, espancamento, martelada. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. Só no ano passado foram 343 mortes. Os dados são do Grupo Gay da Bahia, que desde a década de 80 contabiliza os homicídios dos LGBTs em todo o país. A porta faz parte da fachada da Casa 1, um projeto aqui de São Paulo que dá acolhimento a pessoas que, por conta da orientação sexual, foram expulsas de casa. Esses são casos reais de uma violência extrema, mas que acontece em vários níveis no cotidiano dessas pessoas. José não é aceito pela própria família. Ele mora na Casa 1 desde o começo do ano. Conta que as agressões são diárias e, por ser gay, vive sempre com medo. Qualquer coisa, você já sente aquele receio, você tem que estar alerta sempre. Você não tem a segurança de andar no meio da rua tranquilo. O que isso provoca psicologicamente? Tristeza. Em São Paulo, existe uma lei estadual que prevê punições para pessoas ou empresas que praticarem discriminação em razão da orientação sexual. As denúncias são encaminhadas para a ouvidoria da Secretaria de Justiça. Desde a aprovação da lei em 2001, já foram 359 processos abertos. Mas a luta do movimento LGBT é pela inclusão no Código Penal brasileiro de punições específicas para as agressões motivadas pelo preconceito. Um projeto de lei nesse sentido chegou a ser aprovado pela Câmara dos Deputados, mas acabou arquivado no Senado em 2014. O Brasil é o país que mata mais travestis e transexuais no mundo, né? Metade das travestis e transexuais que são assassinadas no mundo são mortas aqui no Brasil. Então nós temos dados alarmantes e isso precisa ser notificado. E somente a legislação criminalizando a homofobia e transfobia, ela vai, obviamente, não acabar, mas ela vai possibilitar que esses crimes eles sejam apenados de uma forma mais justa, vamos dizer assim, né? Delator da Odebrecht, Fernando Migliaccio, diz que ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, esvaziou contas e planejou fuga de executivos em 2014. Em delação, Migliaccio disse que pouco antes de julho de 2014, Marcelo Odebrecht procurou o setor de operações estruturadas, conhecido como Departamento de Propinas da empreiteira, para determinar que todos os funcionários da área saíssem imediatamente do Brasil. Migliaccio disse que a empresa auxiliaria financeiramente a saída do país de quem aceitasse a proposta. Segundo o ex-diretor, o auxílio compreendeu desde a obtenção do visto até o pagamento com moradia e permanência no exterior. Aos procuradores, Fernando Migliaccio afirmou que decidiu ir para a República Dominicana e a família dele se mudou para os Estados Unidos. Poucos meses depois, ele conta que conseguiu um visto de trabalho norte-americano e decidiu se mudar definitivamente para Miami em outubro de 2014. O ex-diretor contou que no mesmo período, a empreiteira também iniciou um processo de encerramento das cerca de 30 contas que utilizava para operar o sistema de pagamentos ilegais no exterior. Segundo ele, para fechar as contas, foi montada uma operação para justificar a transferência dos valores para o Brasil. De acordo com Migliaccio, um funcionário da empreiteira elaborou um contrato fictício para realizar a operação. Segundo ele, um total de 25 milhões de dólares foram resgatados, principalmente de bancos da Áustria e de Antígua. Foto mostra Lula com o empreiteiro Léo Pinheiro durante visita ao sítio de Atibaia, propriedade que, segundo o Ministério Público, pertence ao ex-presidente. Ele nega. Na foto, Lula aparece com uma camisa azul listrada ao lado de Léo Pinheiro, com a mão no ombro do empreiteiro. A fotografia foi anexada pelo Ministério Público Federal ao processo em que Lula é réu no caso do triplex em Guarujá e pode ser usada como prova da relação de Lula com o ex-presidente da OAS. O sítio em Atibaia não faz parte deste processo. De acordo com investigações da Lava Jato, o imóvel, que está formalmente no nome de 2 sócios de Fábio Luiz, o Lulinha, um dos filhos de Lula, foi reformado pelas empreiteiras OAS e Odebrecht. Em depoimento na semana passada, diante do juiz Sérgio Moro, Lula admitiu que se reuniu com Léo Pinheiro para tratar de obras na cozinha do sítio.
No entanto, o petista disse que a reunião foi no seu apartamento, em São Bernardo do Campo. Também foram anexadas 2 fotos de Lula ao lado de Paulo Gordilho, arquiteto e, segundo a Lava Jato, responsável por parte das obras no sítio em Atibaia. Léo Pinheiro também apresentou à Justiça uma troca de mensagens com Paulo Gordilho. Na conversa, comentários sobre obras na infraestrutura do sítio de Atibaia. Gordilho chegou a dizer que iria até lá para esvaziar e impermeabilizar o lago. A mensagem foi enviada no dia 6 de junho de 2014. De acordo com o portal da Transparência, seguranças de Lula estiveram no sítio entre os dias 6 e 10 de junho daquele ano. E o Ministério Público Federal também apresentou outros documentos ao processo do Triplex. Os procuradores da Lava Jato anexaram agendas que mostram ao menos 23 reuniões e viagens de Lula com diretores da Petrobras nos 2 mandatos do petista. Nos documentos constam os nomes de Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Jorge Zelada, todos já condenados em processos da Operação Lava Jato. Apenas Paulo Roberto, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, tem 11 agendamentos de conversas com Lula entre os anos de 2005 e 2009. Os encontros contradizem o que Lula disse ao juiz Sérgio Moro. No interrogatório, o ex-presidente disse que desconhecia ilegalidades na estatal e afirmou que um presidente da República não tem reunião específica com o diretor da Petrobras, mencionando 2 exceções durante seu governo. Em nota, a defesa do ex-presidente afirma que esses papéis não provam nada contra Lula. A assessoria diz que 73 testemunhas ouvidas na ação com a obrigação de dizer a verdade inocentaram o ex-presidente ao mostrarem que ele não é e jamais foi proprietário do Triplex e muito menos participou de qualquer ato ilícito envolvendo a Petrobras. João Santana e José Eduardo Cardoso trocam acusações. O ex-ministro aponta contradições na delação do casal de marqueteiros. Santana nega. João Santana resolveu contestar a entrevista do ex-ministro José Eduardo Cardoso por meio de nota. Classificou as declarações de grotescas e absurdas. Ao jornal O Globo, o ministro da Justiça de Dilma tinha negado ter passado informações sobre a Operação Lava Jato a ex-presidente, que, por sua vez, segundo João Santana, tinha avisado o casal da prisão iminente. Na nota de hoje, o marqueteiro insistiu que Dilma Rousseff avisou por uma mensagem com metáforas de que ele e a mulher seriam presos a qualquer momento. O casal apresentou o e-mail como prova dessa informação. No texto, João Santana cita 2 situações que comprovariam a sua versão. Ele diz: por que chamaríamos na sexta, 19 de fevereiro, o nosso então advogado, Fábio Tofik, para que viesse às pressas a Santo Domingo? Por que cancelaríamos nosso retorno ao Brasil dias antes, com passagem comprada e com reserva já confirmada? Na entrevista, José Eduardo Cardoso disse que 70 milhões de reais declarados na campanha eleitoral de Dilma seria muito dinheiro para ter que pagar um valor por fora, o Caixa 2. Mas o marqueteiro, na nota de hoje, rebateu, falou que o altíssimo custo oficial da campanha não é prova de que não houve pagamentos não contabilizados. Segundo João Santana, esse argumento não se sustenta para qualquer pessoa que conheça os custos e a realidade interna das campanhas. Ele disse que já mentiu para defender a ex-presidente, mas que agora falou que sabia sem contradições e ironizou. Não houve Caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014? Pra cima de mim, José Eduardo. O ex-ministro fez sua tréplica, também em nota. Reafirmou que há contradições, sim, nos depoimentos de João Santana e Mônica Moura e que é esperado que se defenda a delação para obter condições mais vantajosas para o cumprimento de sanção penal. Cardoso voltou a negar que soubesse antecipadamente da prisão do casal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o julgamento da chapa Dilma Temer marcado para o dia 6 de junho. O Planalto ensaia uma mudança de tática em relação ao processo sobre a chapa Dilma Temer. Operava para protelar o julgamento no TSE. De repente, tomado de súbita valentia, Temer quer apressar o desfecho. Por quê? Mudou a composição do tribunal. 2 ministros indicados pelo próprio Temer irão julgá-lo. E o presidente, que temia ser cassado, acha que já dispõe de maioria a favor da preservação do seu mandato. Há 7 ministros no TSE. O Planalto estima que o placar a favor do Fica Temer pode ser de 5-2.
Circulam pelos subterrâneos de Brasília, veja você, até os nomes dos ministros que estariam propensos a salvar o mandato do presidente. Tarcísio Vieira e Admar Gonzaga, os dois que Temer indicou, além de Gilmar Mendes, Luiz Fux e Napoleão Nunes Maia. Nessa versão, votariam pela cassação de Temer apenas o relator, Herman Benjamin, e a ministra Rosa Weber. O processo contém provas abundantes de que a chapa Dilma Temer prevaleceu em 2014, financiada por dinheiro sujo. A defesa de Temer pede a separação das contas. Alega que a verba espúria beneficiou apenas Dilma. Para que se confirme o prognóstico do Planalto, o TSE terá de engolir o seguinte casuísmo. Temer assumiu a cadeira de Dilma porque é beneficiário dos 54 milhões de votos que os brasileiros deram à presidente deposta. Mas ele não tem nada a ver com a dinheirama que financiou esse resultado. Quer dizer, para salvar Temer, o TSE terá de assassinar a lógica. Boa noite. Ainda nesta edição, Rodolfo Gamberini entrevista o presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa. Um paulistano se transformou no primeiro brasileiro a liderar um monastério na Índia, país que é conhecido mundialmente pelas fortes tradições religiosas. A crença de Janderson hoje é estilo de vida de milhares de pessoas. O sorriso é espontâneo e a conversa a mais simples possível, sem palavras difíceis. Tudo para facilitar a explicação. Assim, Janderson Fernandes de Oliveira conseguiu encontrar a própria maneira de responder a si mesmo tantas dúvidas sobre a vida. Me formei em psicologia, me tornei um professor e um terapeuta, mas cheguei num lugar muito difícil dentro de mim. Eu entrei numa grande crise existencial, onde me vi completamente sem saída, numa depressão profunda. E no auge do sofrimento, eu fiz uma oração sincera para o universo. Falei, se existe uma verdade nesse mundo que está além das criações da minha própria mente, por favor, se manifesta, porque eu cheguei no fim da linha. E ali eu entrei em meditação e tive uma visão de um velho de longas barbas brancas, estava na Índia, nos Himalaias, e ele falou, venha para a Índia, para Rishikesh. E atendendo esse chamado eu fui. Hoje é Shri Prem Baba, mestre espiritual. Seguido por milhares de pessoas em todo o mundo, seu estilo de vida é baseado na cultura hinduísta, a linhagem Satya. É uma linhagem de yogis. O yoga não é uma religião. Yoga é uma filosofia prática de vida que te ensina a ser feliz aqui e agora, aprendendo a dominar a mente. Isso se inicia com a prática da meditação e também do autoconhecimento. São Paulo é conhecida como uma cidade que nunca dorme. É trânsito, barulho, sem contar que todo mundo vive praticamente 24 horas conectado. E nessa confusão é quase improvável conseguir relaxar. E uma das propostas da linhagem Satya é fazer 1 minuto de silêncio, ao menos uma vez ao dia. É o primeiro passo dentro do processo do autoconhecimento. Shri vive alguns meses no Brasil e o restante na Índia. Ele acredita que o amor é quem deve guiar todas as ações humanas. Amor próprio e pelos demais. Eu compreendo que o mundo chegou nesse estado crítico que estamos vivendo devido ao esvaziamento da compaixão. Então, se existe uma cura para esse mundo, a cura é a compaixão. Se você ficou curioso para entender um pouco mais sobre essa filosofia, ele dá uma dica. É olhar nos olhos da sua mãe, nos olhos do seu pai, nos olhos dos seus irmãos e de todos aqueles que compõem a sua constelação familiar e poder dizer de verdade, muito obrigado. Muito obrigado por absolutamente tudo. E se não for possível dizer esse obrigado de verdade, vá atrás então de descobrir por que você não pode dizer obrigado. Então vá atrás de curar suas mágoas, seus ressentimentos, vai atrás de tratar das suas feridas ancestrais. O
Ministério Público investiga o destino de cerca de 375 milhões de reais desviados dos cofres públicos municipais pela máfia do ISS. No total, a quadrilha causou um prejuízo de 500 milhões de reais. O restante dos valores foram bloqueados em bens dos fiscais. Apartamentos de luxo, salas comerciais, casas, apartamentos em hotéis. Só um dos acusados tinha quase uma centena de imóveis. Todos foram bloqueados pela Justiça, no total equivalente a 125 milhões de reais em bens, de 5 auditores fiscais envolvidos na chamada máfia do ISS. O esquema criminoso descoberto pela gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, desviou dos cofres públicos cerca de 500 milhões de reais de 2006 a 2012, quando o prefeito da cidade era Gilberto Kassab, do PSB. O patrimônio bloqueado poderia representar, em tese, apenas 25% a 30% do valor que foi surrupiado. A investigação desvendou apenas parte do esquema. Foi descoberta a partir de planilhas apreendidas com um dos acusados, que relacionavam cerca de 500 empreendimentos de construtoras que pagavam propina aos fiscais para reduzir pela metade o valor do ISS a ser recolhido em obras. Já foram condenados Ronilson Bezerra Rodrigues, que chegou a ocupar o cargo de secretário adjunto de Finanças do município. Ele é o único que está preso. Também os auditores fiscais Fábio Remesso e Eduardo Barcelos, o contador Rodrigo Remesso e o empresário Marco Aurélio Garcia, irmão do secretário estadual de Habitação Rodrigo Garcia do DEM. 2 dos envolvidos fecharam acordo de delação premiada. O conteúdo desses depoimentos, que estão para ser homologados pela Justiça, pode indicar para onde foram os outros 375 milhões de reais pagos em propina. A Promotoria do Patrimônio Público não tem dúvida que a próxima fase da investigação pode alcançar funcionários que ocupavam o alto escalão da prefeitura e também políticos. Vamos aguardar a homologação de delações premiadas de alguns desses auditores fiscais, chamá-los novamente à promotoria para que expliquem melhor como efetivamente funcionava esse esquema, que não foi elaborado, né, por pessoas que estavam num patamar muito baixo diante de um esquema tão bem arquitetado. O ex-prefeito Gilberto Kassab reiterou apoio às investigações e disse que elas foram iniciadas em sua gestão. A defesa de Ronilson Bezerra disse que não vai se manifestar porque o processo ocorre em sigilo, mas destacou que até o momento não foi informada da intenção do Ministério Público de ouvir seu cliente novamente. A Justiça Federal negou o pedido de desbloqueio de quase 10 milhões de reais em aplicações financeiras de 3 réus do caso Alstom. O dinheiro foi encontrado em nomes de Romeu Pinto Júnior, dono da MCA Uruguai, Jorge Fagali Neto, secretário de Transportes Metropolitanos no governo Fleury, do PMDB, e irmão de José Jorge Fagali, ex-presidente do metrô, na gestão de José Serra, do PSDB, e José Geraldo Vilas Boas, ex-presidente da CESP, a Companhia Energética de São Paulo. Segundo a Justiça, há indícios de que o dinheiro tem origem ilícita. Os 3 réus e outros 8 são acusados de receber propina da Alstom, grupo francês fabricante de trens, para facilitar a venda de equipamentos por meio de um aditivo de contrato de 181 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, os servidores chegaram a receber 15% de propina, paga entre 98 e 2002, nos governos de Mário Covas e Geraldo Alckmin, do PSDB. O governador e o prefeito de São Paulo voltaram a se encontrar hoje numa agenda semanal conjunta com empresários norte-americanos. Os tucanos minimizaram qualquer mal-estar depois da declaração de João Dória ontem de que tem sim a intenção de concorrer à presidência da República em 2018. Mas dentro do PSDB, a declaração do prefeito paulistano causou reação entre os aliados do governador. O jantar de gala marcou a entrega do prêmio Homem do Ano a João Dória, oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. O título é concedido anualmente a um brasileiro e a um americano que tenham se destacado no fortalecimento dos laços entre os dois países.
O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, fez parte da comitiva tucana em solo americano. Dória e Alckmin foram aos Estados Unidos se encontrar com empresários para tentar atrair investimentos estrangeiros. Mais cedo, durante outro evento com empresários, Dória elogiou Alckmin diante de uma plateia de 20 mil convidados. Os afagos vieram no dia seguinte a Dória dar a entender que poderia entrar na disputa presidencial no ano que vem. Habitualmente, o prefeito vinha defendendo a candidatura de Alckmin, em tese fragilizado após delatores da Odebrecht o acusarem de receber Caixa 2 no âmbito da Operação Lava Jato. Apesar das especulações, em nenhum momento João Dória fez referências diretas às eleições do ano que vem. Mas para os convidados, o tom do evento apontava nessa direção. Principalmente porque o prefeito de São Paulo fez duras críticas às gestões do PT na presidência. Citando o ex-presidente Lula, o tucano disse que os petistas praticamente destruíram a economia brasileira e que ele, Dória, sempre vai se posicionar para combater o que chamou de mazelas contra o país. A postura de Dória ligou o sinal de alerta dos aliados de Alckmin. Nos bastidores, os apoiadores do governador não fazem mais cerimônias para atacar abertamente o suposto interesse do prefeito em se lançar candidato ao Planalto. Por sua vez, Alckmin evitou tocar no assunto. Em seu discurso, ao mencionar 2 obras do seu governo, fez uma comparação inusitada. Citou o presidente Donald Trump para dizer que o republicano aposta em investimentos porque significa emprego direto. Trump enfrenta uma crise após a revelação de que o governo americano teria fornecido à Rússia informações classificadas como confidenciais. O empresário Eike Batista começou a pagar fiança de 52 milhões de reais e continua em prisão domiciliar. O juiz federal do Rio, Marcelo Bretas, suspendeu os efeitos da decisão que previa que Eike deveria depositar o valor integral para não voltar para a cadeia. Eike é réu no processo da Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato. O empresário é acusado de pagar 16 milhões e meio de dólares de propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. Ele foi preso preventivamente em janeiro, mas foi solto no fim de abril, depois de ter habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o BNDES teria perdido 711 milhões de reais nas operações de compra de ações e títulos de dívidas do grupo JBS Friboi. Essa informação é do jornal O Globo. Os técnicos do TCU avaliam que o banco deixou de cobrar recursos a que tinha direito, não fiscalizou a aplicação do dinheiro aportado e nem levou em conta o alcance social do resultado das operações realizadas com o grupo. Em nota, o BNDES informou que foi criada uma comissão de apuração interna para avaliar os fatos relacionados às operações com a JBS. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirma que militares devem ter idade mínima para a aposentadoria. A declaração de Raul Jungmann foi feita durante café da manhã com jornalistas de publicações estrangeiras em Brasília. Ele destacou que os militares precisam estar em boas condições físicas para continuar ativos. Segundo o ministro, esse é um dos motivos para que a categoria seja incluída num regime previdenciário diferente. Jungmann afirmou que a intenção do governo é estabelecer o mesmo que foi oferecido às polícias, uma idade mínima de 55 anos. Amanhã, o Conselho Militar de Defesa vai se reunir para discutir o assunto e tentar chegar a um consenso. Agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O governo Temer, na marra, vai aprovando no Congresso reformas do trabalho e previdência, enquanto apontam valores de desequilíbrios, escondem da população outros valores alarmantes. Exemplos: cidadãos e empresas devem à União 1 trilhão e 800 bilhões. No Conselho de Recursos da Receita, autos de infração mostram conta de 700 bilhões. Em discussões judiciais, outros 500 bilhões. Informa a Folha hoje. Isso tudo significa metade do PIB do Brasil. O Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas estima, em 2015, sonegação foi de 790 bilhões, 13% do PIB. Aprovada na Câmara, a reforma do trabalho altera 117 artigos da CLT.
Ao se permitir de maneira indiscriminada contratação via PJ, pessoa jurídica, caminha para o fim a carteira assinada e fim do 13º, do seguro-desemprego e férias remuneradas. Mesmo quem conseguir carteira assinada poderá ser terceirizado. Sobre o que já é lei, passa a prevalecer a negociação, obviamente, entre a raposa e a galinha. Aprovado o trabalho intermitente. O PJ, contratado ou terceirizado, fica à disposição do patrão. Portanto, sem saber em que dia e hora trabalhará, sem ter como se planejar e sem saber que salário terá no fim do mês. Riscos do prevalecer negociação sobre o que é lei. Aumento da jornada de 8 para 12 horas. Redução do adicional de insalubridade e mais. Diminuiu para meia hora o tempo mínimo para o almoço ou jantar. Mais tempo dependerá do patrão e pode ficar pior. Nilson Leitão, deputado do PSDB do Mato Grosso, apresentou projeto de lei para reformar o trabalho rural. Presidente da bancada ruralista, Leitão propõe, entre outras, descontar a casa e a comida da remuneração do trabalhador rural. No Senado, causou impacto uma opinião de Ives Gandra Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Gandra disse temer que, para obter indenizações altas, trabalhadores se automutilem, tipo decepar o próprio dedo, o pé, etc. Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, analisa o projeto para o campo e o espírito da reforma do trabalho e desabafa. Refoguem a Lei Áurea e voltemos a ser escravos. Boa noite. A CPI da FUNAI aprovou o texto base do relatório final e propôs mais de 100 indiciamentos. Agora os pedidos vão ser encaminhados à Polícia Federal e ao Ministério Público. O relator da CPI, deputado Nilson Leitão, do PSDB, desistiu de propor o encerramento das atividades da FUNAI, mas pediu a reestruturação do órgão. Instalada em novembro do ano passado, a CPI investigou desvios e irregularidades nos processos de demarcação de terras indígenas e quilombolas, conduzidos pela FUNAI e pelo INCRA. Um dos momentos de tensão antes da votação do relatório ocorreu quando o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, se dirigiu aos gritos à mesa da presidência. A oposição acusa o relator Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, e o presidente da comissão, Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, de criminalizar os índios e inviabilizar o processo de reforma agrária. Os dois são da Frente Parlamentar da Agropecuária. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, entre as dezenas de pessoas alvos de recomendações de indiciamento, 2 já morreram. Na sessão de ontem, o acesso de um grupo de índios não foi permitido. Hoje, alguns representantes indígenas conseguiram ter acesso à comissão. Outros ficaram fora. Hoje tivemos um dia muito nublado e com pouco sol, né? Mas ainda não choveu por aqui. De acordo com a meteorologia, vem mudanças por aí. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira com Mariana Armentano. A quinta-feira promete ser de chuvas em boa parte do Brasil. E o destaque são as áreas de instabilidade que avançam do sul para o sudeste, provocando pancadas a qualquer hora do dia, principalmente ao oeste da região sul. O tempo ainda fica bem chuvoso na costa baiana e a chuvarada causando transtornos e transbordamentos lá no norte do país. Vamos ver como fica o tempo em algumas capitais? Já choveu muito hoje em Salvador, o dia foi complicado por lá e olha, vai continuar chovendo amanhã, viu? Teremos 23 graus de mínima e 27 de máxima. Em Curitiba, chove mais a partir da tarde e a máxima não passa dos 19 graus. Em Campo Grande, com as chuvas, as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus. E em Manaus, calorão de até 33 graus, mas com fortes pancadas de chuva a partir da tarde por lá. Para São Paulo, o tempo vira com essas instabilidades que vêm do sul do país e volta a chover de forma generalizada. No centro-oeste e no sul do estado, a chuva pode vir a qualquer hora do dia. Na região de Franca, chove mais a partir da tarde. Agora, aqui na capital, na Baixada Santista, todo o litoral norte, no Vale do Paraíba e aqui na Serra da Mantiqueira, chove só à noite e há risco de vento forte, o que até potencializa a sensação de frio. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na capital?
Nessa madrugada teremos mínima de 15 e máxima prevista de 22 graus à tarde. Na sexta-feira, com o tempo fica bem fechado, as temperaturas nem sobem muito, ficam entre 15 e 19 graus. Aí no final de semana o sol volta a aparecer e até esquenta. A máxima prevista é de 25 graus no sábado. A crise na Venezuela foi tema de reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na reunião de emergência convocada a pedido dos Estados Unidos, a embaixadora americana Nikki Haley defendeu a necessidade de trabalho e atenção por parte da comunidade internacional para que o governo venezuelano detenha a violência e a opressão no país e restaure a democracia. Com os protestos contra o governo já na 7ª semana, hoje o presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou que os apoiadores do seu governo sofrem perseguição dentro e fora do país e são os judeus do século XXI. Maduro voltou a acusar a oposição de promover o terrorismo como parte de um plano apoiado pelos Estados Unidos para derrubar o seu governo. Depois de 7 anos de prisão, Chelsea Manning, condenada por vazar milhares de documentos sigilosos do exército americano, foi libertada da prisão militar. Chelsea Manning foi condenada a 35 anos de prisão por repassar documentos militares, entre eles vídeos e ordens de operações secretas no Oriente Médio, para o site Wikileaks. Manning foi perdoada pelo ex-presidente Barack Obama no fim do ano passado, depois de cumprir 7 anos da pena. Agora em liberdade, Chelsea espera um recurso de sua condenação numa corte militar. A libertação dela foi comemorada por Julian Assange. O criador do Wikileaks disse que aceitaria ser extraditado para os Estados Unidos se ela fosse libertada. Assange não falou se ou quando vai cumprir a promessa. E o presidente americano Donald Trump atacou mais uma vez a imprensa dos Estados Unidos. Segundo Trump, nenhum político da história americana teve tratamento pior ou mais injusto por parte dos meios de comunicação e que, apesar disso, ele não vai parar de lutar para defender a sua administração. O líder do Partido Republicano no Congresso, Paul Ryan, confirmou que as 2 comissões da casa solicitaram o depoimento do ex-diretor do FBI, James Comey, para dar detalhes das investigações das relações de Trump com a Rússia. Comey deve apresentar também o memorando que registrou o pedido de Trump para que encerrasse a investigação do ex-assessor de segurança Michael Flynn, demitido no começo do ano justamente por ligação com os russos. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje teve uma baguncinha no mercado mundial de dinheiro e afins, os mercados financeiros. Uma marola forte que chegou por aqui também. Nosso termômetro para essas confusões é o preço do dólar, que teve a maior alta em 2 meses. Mas não foi nem deve ser grave. O problema se chama Donald Trump, o desmoralizado e avacalhado presidente dos Estados Unidos. Além de outras tantas vergonhas e incompetências, Trump está sendo acusado desde ontem de pedir lá para a Polícia Federal deles, o FBI, para aliviar a investigação de um ex-assessor dele, suspeito de ter ligações com a Rússia. Um escândalo. E o que tem a ver Trump com o mercado financeiro mundial e com a gente? Trump tem um programa que agrada muito empresários e gente rica. Quer diminuir os impostos para empresas e para pessoas de renda mais alta. Tinha a intenção também de lançar um grande plano de obras, o que também anima os negócios. Por causa dos escândalos, Trump fica mais fraco politicamente. Mais fraco, fica com dificuldade de aprovar esses projetos no Congresso americano. Claro que isso desanimou os donos do dinheiro grande nos Estados Unidos. As bolsas caíram lá, entre outros tropeços. Ainda hoje, quando os Estados Unidos espirram, a gente leva pelo menos um susto. Quando a maior economia do mundo mexe nos valores do seu mercado financeiro, vendendo coisas mais arriscadas, a gente sofre algum contágio. Foi o que aconteceu hoje. Foi grave. O dólar teve uma alta grande, mas ainda está perto da média do ano, ali por volta de 3,15. Quando Trump foi eleito, houve um comecinho de pânico no mundo. Foi em novembro do ano passado. Entre novembro e dezembro, o dólar ficou acima de R$ 3,40. Além disso, as taxas de juros subiram bem por aqui. Pegamos uma febrezinha, que passou, felizmente. Pode piorar? Talvez, se houver um processo de impeachment contra Trump. Os americanos começaram a falar disso abertamente, da queda do presidente. Mas a coisa ainda não está perto de uma crise assim desse tamanho. Boa noite. Vamos agora às notícias do esporte com Juliana Verbonen e Michele Gianella. Depois do esporte, acompanhe uma entrevista ao vivo com Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo.
Hoje tem Santos e Palmeiras em campo novamente, né, Michele? E o primeiro jogo dos palmeirenses na Copa do Brasil sob o comando do técnico Cuca. Boa noite. Verdade, Juliana. Boa noite. Exatamente. O Santos joga nesse momento pela Libertadores da América contra o The Strongest da Bolívia. A partida lá em La Paz começou às 7h30. O placar está em 0-0. Altitude, né? Mais de 3.000 metros. Um jogo difícil para o Santos. Já o Palmeiras joga às 9h45 da noite contra o Internacional de Porto Alegre. É o primeiro jogo entre as duas equipes nessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras quer abrir vantagem nessa partida inicial no Allianz Parque para não precisar de um resultado elástico fora de casa na partida do dia 31 no Beira-Rio. Com pouco tempo para treinar, Cuca comandou uma rápida atividade na véspera do duelo contra o Internacional. Jogo pela Copa do Brasil. Assim, o Verdão atua em 3 torneios simultaneamente. Em meio às 3 competições disputadas simultaneamente, o Palmeiras defende uma longa invencibilidade nas partidas disputadas no Allianz Parque. O clube não perde por ali há 22 jogos e tem em Dudu o seu maior artilheiro, com 15 gols. O adversário está na Série B, mas para Dudu será uma partida digna da Série A. A gente sabe que eles vão vir para cá para dificultar bastante a gente e sabe que a gente tem mesmo a responsabilidade, né, por tudo isso que se cria, que a gente tem um melhor elenco, que a gente tem um melhor time. Mas a gente sabe que se a gente não entrar lá, não correr, não dar a vida, vai acontecer igual aconteceu com a Ponte. Vamos perder e vamos ficar se lamentando depois. Você concorda com o Dudu ou acha que vai ser fácil por estarem na Série B? Não, Juliana, eu concordo com o Dudu. Acho que o Palmeiras tem que entrar firme para esse jogo. O Internacional está na Série B, mas é o Internacional e é um jogo de honra para o Inter. O Inter quer vencer realmente o Palmeiras. Mas o Palmeiras está muito desgastado, né? Vem de uma maratona de jogos aí. O Cuca deve fazer um rodízio de jogadores, porque alguns jogadores reclamaram, né, de um certo desgaste físico depois da estreia no Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras está numa fase muito boa. São 22 jogos de invencibilidade no Allianz Parque, 17 vitórias e 5 empates. E hoje terminou a etapa brasileira do Mundial de Surf com vitória de um surfista da casa, Michele. Que notícia boa, né, Juliana? O Adriano de Souza, o mineirinho, venceu a etapa brasileira do Mundial, desbancando nomes como o havaiano John Florence e o Gabriel Medina, que era considerado um dos favoritos aí para essa etapa do Rio de Janeiro. Com a vitória em Saquarema, o mineirinho agora é o vice-líder do ranking mundial, atrás do líder John Florence. Muito bom, Michele. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Todo domingo é dia de roda de samba em uma rua do Grajaú, na zona sul de São Paulo. O Pagode da 27 atrai pessoas de várias regiões e tem o objetivo de preservar o samba de raiz e revelar novos talentos. Tudo tranquilo na quebrada da Zona Sul. Na rua Manuel Guilherme dos Reis, ou mais conhecida como Rua 27, a lona vermelha e branca já está estendida. E o Pedro aproveita o ambiente ainda em silêncio para aprender e mostrar que, leva jeito pra coisa. Eu acho bastante legal, né? Aprender um instrumento, a tocar alguma coisa, e eu sempre vejo ele como um espelho para mim. O espelho, a inspiração, é o Orlando. Me tenho como exemplo. Eu já viajei através de música, que coisa que eu acho que no trabalho até hoje eu não teria conseguido, entendeu? Então, para mim, a música abriu portas, né? As aulas antecedem um dos momentos mais esperados pelos vizinhos. É que a tradição por aqui tem nome e sobrenome: Pagode da 27. É aqui que pulsa o coração musical do Grajaú. Todo domingo, faça chuva ou faça sol, 4 horas da tarde você vai encontrar essa cena aqui. O pessoal esquentando os tambores, a rua ainda vazia, apenas o comércio local se movimentando, mas já tudo isso aqui vai ficar bem diferente. O samba é isso, ele traz alegria. Em meio à comunidade não tem briga, não tem discussão, tem alegria. Você vê do velho à criança, feliz, satisfeita de poder cultivar essa cultura. Além de ser diversão de graça, o samba tem vários impactos para os moradores. Dona Eduviges, por exemplo, recolhe as latinhas e consegue uns R$80 por domingo. O Jorge faz e vende camisetas, o alemão do churrasquinho, o João da batida. Graças a esse movimento, todos contam com uma renda extra.
E nesse ritmo, o pagode da 27, que tem esse nome por causa da rua, vai no sapatinho firme e cheio de molejo há 12 anos. O que nasce aqui, eles eternizam em gravações. São 2 CDs, um álbum de vinil, que foi inclusive patrocinado pelo músico paulistano Criolo. E tem mais. Depois de um ano que a gente já tinha o projeto, apareceu uma instituição que precisava de uma ajuda. E a gente falou, poxa, tá vindo um pessoal, então acho que é interessante a gente pedir pro pessoal trazer o alimento, usar o poder do microfone pra galera trazer o alimento. E deu super certo. E foi daí então que a gente começou a trabalhar um pouco mais do lado social. Os 10 músicos não ganham dinheiro diretamente com as apresentações, mas assumiram esse encontro como um compromisso sério. Afinal, era só uma reunião de amigos despretensiosa, mas que fez tanto barulho, trouxe tanta responsabilidade e transformação, que não tem jeito. Domingo tem que ver. Essa rua aqui teve uma época que na estatística ela era a rua mais perigosa, violenta de São Paulo. E aí a gente percebeu que de um tempo para cá, quando a gente começou a implantar essa questão cultural, as coisas começaram a melhorar. Até mesmo o pessoal dos movimentos aqui da Quebrada, a gente percebeu que começou a respeitar a gente. Pô, eles estão fazendo uma coisa bacana na Quebrada. Uma correção. O Jornal da Gazeta exibiu agora há pouco a matéria sobre a máfia do ISS que desviou mais de 500 milhões de reais dos cofres públicos. Por um engano, mostramos a foto do petista Marco Aurélio Garcia como sendo o empresário homônimo. A seguir, Rodolfo Gamberini entrevista Marcos da Costa, presidente da OAB de São Paulo, sobre os 85 anos da instituição. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Quase 90% dos acidentes no trânsito são causados por imprudências como essas. Não seja imprudente, não vale a pena. De carro ou de moto, respeite sempre as leis de trânsito. Trânsito bom é trânsito seguro. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo para proteger você. Chegou o preço de cegonha Volkswagen. A melhor oferta dos últimos tempos. Isso mesmo, toda economia, segurança e conectividade de um Volkswagen com preço de cegonha. Corra para garantir o seu. Preço de cegonha não é todo dia. São poucas unidades. Confira. Fox 1.6 completo de R$ 51.190 por R$ 46.130 com preço de cegonha e taxa zero. E Voyage 1.6 com pacote Urban, sistema de som e volante multifuncional por apenas R$ 52.760. Vale porque o preço é bom. Vale porque é Volkswagen. Bonitinha, bonitão, como é que foi a sua semana, hein? Que olha, na minha só teve coisa boa. Se você quer curtir os momentos mais marcantes da semana do Rony, é só ficar com a gente. Perdeu aquela entrevista interessante? Essa é a sua chance. Curtiu aquele musical maravilhoso? Que tal rever comigo, então? Tudo seu o melhor da semana. Todo domingo, 6h30 da tarde.
Segundo reportagem do jornal O Globo do Rio, publicada agora há pouco, os donos da JBS Friboi, Joesley Batista e Wesley Batista, teriam gravado o presidente da República, Michel Temer, dando aval para um deputado federal comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso pela Operação Lava Jato desde o ano passado. O jornal informa que as gravações foram entregues ao relator do processo da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, e fazem parte do acordo de delação premiada dos empresários. De acordo com a reportagem, Temer indicou o deputado Rodrigo Rocha Loures para resolver o silêncio de Cunha com a JBS e que Joesley Batista e Wesley Batista pagavam uma mesada para Cunha se manter calado na prisão. Vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. E nós vamos conversar sobre os 85 anos da OAB. Em primeiro lugar, boa noite, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nesses 85 anos da OAB, que resumo rápido o senhor faria da Ordem? Diria o seguinte, a Ordem é uma entidade que tem uma função corporativa, né, que faz a seleção, a defesa e o controle da ética da classe, mas no Brasil tem esse diferencial, ele tem uma função institucional. Por uma questão histórica, por bandeiras levantadas por advogados e por uma lei, o Estatuto da Advocacia é uma lei federal, que define, antes mesmo da função corporativa, a Ordem como a defensora da Constituição, do Estado Democrático, da justiça social, das instituições jurídicas. E a Ordem tem procurado cumprir esse papel desde a sua criação. A Ordem de São Paulo, criada em janeiro de 32, e seus dirigentes participaram, por exemplo, já em março de 32, da Revolução Constitucionalista, defendendo a volta do Estado Democrático, da volta da Constituição. E em outubro de 32 já não houve reunião da Ordem porque os dirigentes estavam presos. Inclusive o seu primeiro presidente, que além de um grande advogado, era um jornalista, Plínio Barreto. O interessante é que a Ordem foi fundada pelo Getúlio Vargas. Isso. E depois o governo do Getúlio é que prendeu. Isso, a Ordem foi criada. Isso, a Ordem foi criada por um decreto do Getúlio Vargas de 1930, no Plano Nacional, e aí ela foi instalada nos estados. No São Paulo eu creio que seja a primeira, porque foi em janeiro de 32 a sua criação. E assim a Ordem tem agido ao longo da sua história. Nós tivemos no período do governo militar, por exemplo, diversas passagens onde a Ordem participou efetivamente, de forma muito decisiva, no processo de redemocratização. Eu lembro de uma cena marcante da Ordem, que o presidente da Ordem, então, Cid Vieira, na abertura do ano judiciário no Tribunal de Justiça, é uma tradição do presidente falar na abertura do ano judiciário, até hoje, nós temos voz, e o presidente dizia, o prédio da Ordem era ao lado da Catedral, e a janela da presidência ao lado, bem na altura dos sinos. Ele dizia que da janela da presidência da Ordem, ele ouvia os sinos da Catedral como que marcar o tempo que faltava para a redemocratização do país. E saiu preso dessa sessão do Tribunal de Justiça. A Ordem sempre teve uma atuação política marcante no Brasil, né? É verdade, ela como instituição, os advogados individualmente, nós tivemos muitos presidentes da República, tivemos governadores, o Franco Montoro, por exemplo, ele entra na política em 52, se eu não me engano, 50 e 51 ele era conselheiro da Ordem. Um conselho que nós tivemos 2 governadores, 3 senadores, um prefeito de São Paulo, a primeira mulher ministra do governo federal, que foi a Esther de Figueiredo Ferraz. Então a entidade sempre se caracterizou como uma entidade muito combativa no que diz respeito à defesa da democracia, à defesa dos valores republicanos. Ontem nós tivemos a notícia de que o ministro da Transparência, o Torquato Jardim, entregou ao presidente da República um projeto de decreto de regulação do lobby, por exemplo. E quem deu a ideia a ele foi a OAB de São Paulo. Numa reunião que nós tivemos em São Paulo, nós apresentamos propostas de combate à corrupção. Um dos eixos da proposta era exatamente a regulação do lobby, como também a desburocratização do nosso Estado brasileiro. Enfim, é uma linha que a Ordem segue do começo até os dias de hoje, defendendo sempre os valores democráticos e os valores republicanos. O interessante é que a Ordem enfrentou
dura oposição na ditadura e continua, no momento democrático do Brasil, sendo criticada, por exemplo, pela extrema-direita, que critica a defesa dos direitos humanos, que critica políticas de tolerância. Como é que vocês lidam com esses problemas? Veja no momento atual, onde, por conta até desse ambiente, das denúncias sucessivas de corrupção, uma sociedade que, com toda razão, indignada com a questão da impunidade. A impunidade é, sem dúvida nenhuma, um dos elementos que fez com que nós tivéssemos esse quadro tenebroso de corrupção. E, ao se voltar contra a impunidade, não raras vezes, há um discurso de combater o direito de defesa, como se o direito de defesa que tivesse levado à impunidade. E é o oposto, na verdade, o direito de defesa é da essência do Estado democrático. Então, eu sempre alertando ao cidadão a importância do direito de defesa, aquele que é acusado do cometimento de um crime, por pior que seja o crime que é imputado a ele, primeiro que ele pode ser inocente. E segundo, mesmo que ele seja culpado daquele crime, ele tem direito ao devido processo para que na hora da condenação, a condenação se dê nos termos da lei. Ele não tem uma pena maior do que aquela que a lei determina a ele. Então, essa necessidade está sempre mostrando para a população a importância do papel do advogado como um instrumento do exercício desse que é o principal direito do cidadão, que é o direito de se defender os seus direitos e de se defender de acusações do Estado. O senhor diria que o advogado, portanto a OAB, é responsável por que os juízes decidam com a lei e não com o fígado? O Poder Judiciário, isso é uma característica do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é um poder inerte, quer dizer, ele não pode tomar iniciativas. Tem que ser acionado. Quem toma iniciativas é o advogado. Mesmo o Ministério Público, ele cumpre uma função de advogado. O Ministério Público é o advogado da sociedade. Quando ele está exercendo o seu ministério, que é promover a acusação, ele o faz em nome da sociedade. Portanto, ele é um defensor, é um advogado da sociedade. E o advogado individualmente também promovendo as suas teses de defesa, fazendo com que aquele cidadão possa ter, enfim, uma defesa adequada dentro de um processo. Aliás, desde o momento da investigação. Nós conquistamos ano passado como prerrogativa profissional, o cidadão conquistou como prerrogativa da advocacia, que o advogado esteja presente desde a época da investigação para poder ali contribuir a fazer com que a investigação caminhe de uma forma adequada. Evitar abusos, por exemplo. Evitar abusos e evitar desperdício em termos de forças, para que ele para que ele tenha elementos para dirigir a autoridade que está à frente da investigação, a autoridade policial, ele saiba exatamente qual é o caminho a seguir para a apuração do crime e com isso contribuir para a sociedade. Tá bem, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelos 85 anos da Ordem dos Advogados. Muito obrigado. Obrigado. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero daqui a pouco em nossa edição das 10. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Você acredita em extraterrestres? Confira um bate-papo sobre ufologia no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.